Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, nos abençoando, nos protegendo sempre e que possamos, nesta noite, agradecer mais uma vez a oportunidade que Deus nos concede para estarmos juntos, trabalhando, estudando sobre tudo, procurando aprender para sermos criaturas melhores, pessoas mais humanas, para nos tornarmos que dentro desse processo, de transformação, a gente possa ser pessoas felizes. Então, por isso que eu sempre agradeço a Deus pela feliz oportunidade. A Analice, Betânia, Barros, boa noite, minha irmã, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Papai do Céu amplie cada vez mais o nosso conhecimento, a nossa capacidade de entender, de compreender, de aprender os ensinamentos, Então vejam só, a gente observa que cada dia que passa na nossa vida, a gente sente a grande necessidade de estarmos contextualizados, juntos, inseridos com Jesus. A cada dia que passa, nós temos aprendido. Mário, boa noite, querido. Temos aprendido cada vez que se passa, mas a gente tem aprendido o que a gente tem feito, com as coisas que essa doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita, tem nos ensinado. Boa noite, Lenice, Tica, obrigada pela participação de vocês. Então, a gente sente a necessidade do Mestre Jesus, esse médico, grande professor da humanidade, o grande psicoterapeuta, aquele que conhece a nós, a nossa alma, ou o espírito que habita neste corpo nosso, ele já conhece bem antes de estarmos aqui na Terra. Então, é preciso que nós possamos nos dedicar com mais boa vontade, com mais esperança, com mais convicção da necessidade de sermos pessoas ligadas ao Mestre Jesus. Não adianta a gente conhecer todas as filosofias, todas as ciências, se estivermos distanciados desse Mestre. Ele que nos dá a força, o Mestre que nos faz mostrar, que nos mostra os caminhos que devemos caminhar, livrando-nos das trevas, da ignorância. Então, é preciso que nós tenhamos disposição, meus amados irmãos, para estar presente na vida dessa figura magnânima, a figura maior que a Terra já conheceu e conhece. Preciso estarmos junto com ele, para que tenhamos coragem, para que possamos alavancar a nossa caminhada aqui na Terra. É preciso viver, porque muitas vezes a gente diz assim: eu conheço Jesus. Eu conheço Jesus, está certo. Mas conhecer Jesus é viver Jesus. Porque nós podemos ser na nossa vida grandes oradores, grandes pessoas que é capaz de empolgar multidões quando a gente fala do Mestre.
Mas será que nós estamos vivendo ele? Ou estamos apenas pregando a palavra dele? Meus amados irmãos, olha, nós temos vivenciado esses últimos, não digo anos, meses, né, que podemos até chamar de anos, estamos vivendo situações dolorosas, porque nós sabemos, nós conhecemos através dessa doutrina a vida espiritual, já vivendo aqui na terra, mas já antecedendo o conhecimento daquilo que a gente vai vivenciar no mundo espiritual. Mas mesmo com todo o nosso conhecimento, a gente sente dor profunda pela partida de entes queridos, amigos, familiares. A dor é muito grande, mas ai de nós, se não fosse esse evangelho de Jesus tão, vamos dizer assim, tão bem explicado, tão bem mostrado, com tanta lucidez, a importância de viver na terra, mas com a visão de mundo espiritual. Porque a gente sabe que a dor, a gente não gosta de sentir dor, mas todos nós sabemos também que a dor é um processo educativo. Se a dor é um processo educativo, devemos sim viver esta dor com coragem, com resignação, com fé. E é esse momento que nós estamos passando aqui na Terra. Se a gente não perdeu ainda, quando a gente perdeu, se ausentou de pessoas da nossa família, mas nós temos tantos amigos, que temos tantas afinidades espiritual. Betânia, se não fosse o espiritismo, a dor seria muito profunda, mais profunda ainda. Então vai ser uma pessoa que a gente gosta, mas é como a gente diz, a gente sofre, mas só não pode se desesperar. Nós não podemos desesperar. Então a importância de viver Jesus, a importância de estar com Ele, não só nas suas palavras, mas vivendo, não digo o exemplo dele, porque ele foi o máximo, mas vivendo, tentando viver as palavras, os exemplos que ele deu aqui na terra. Isso é muito bom para a gente. Por quê? Boa noite, Aline. Porque veja só, quando a gente vivencia Jesus, a gente passa a ser pessoas felizes, mesmo com toda a problemática, né, que a gente vive, uns mais, outros menos, mas todos vivem a problemática. Então, mas tudo isso, quando a gente tem aquela mão, como a gente diz, a mão amiga, a mão do amor, a mão da fraternidade, que é o Jesus, a gente passa mais fácil. E a gente tem consciência, como espírita, nós temos consciência que estamos passando por um processo de evolução e é exatamente essa evolução que a gente tem que obedecer para o nosso crescimento. Então, todo crescimento, às vezes, gera um certo sofrimento. Mas quando a gente tem consciência de que esse sofrimento vai passar, que esse sofrimento é uma forma que a natureza, que Deus encontrou para que a gente se encontre com o amor, para que a gente seja pessoas fraternas e amigas. Nesta noite, meus prezados, eu escolhi um livro. O título dele é Reforma Íntima, Sem Martírio. O autor dele, o espírito é Hermans, e o médium que psicografou é Vanderlei de Oliveira. Eu estava vendo aqui umas coisas, umas informações dele que me chamou uma certa atenção, e ele usou um título assim: Espíritas não praticantes
Ele fez a pergunta. Aí eu pergunto agora para vocês. Aliás, deixa eu dizer logo que ele se baseou no capítulo 20, deixa eu ver, no capítulo 21, no capítulo deixa eu ver aqui, 5, 7, né, no capítulo 21 e 23, o item, que diz, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Ele se baseou nisso aqui. E muitas vezes a gente se pergunta, ou alguém pergunta pra gente, você é espírita? E tem pessoas que dão uma resposta que não é muito agradável. Aí eu pergunto para você, você é espírita? Ou você acha que ainda não é? O assunto de hoje é isso, é esse. Você se considera espírita? Porque eu vou lendo e a gente vai conversando e a gente vai vendo o que é que a gente precisa modificar na nossa linguagem. Porque antigamente, até um tempos atrás, a gente conversava que as pessoas, quando queriam se comunicar com o outro, que perguntavam, você vai para o centro hoje? As pessoas não falavam assim, você vai hoje? Porque não queria falar nesse centro espírita. Mas hoje eu já escuto e já vejo pessoas que se libertou desse, posso chamar de preconceito? Preconceito? Você é espírita e tem preconceito com aquilo que você estuda? Com aquilo que te faz bem? Com aquela doutrina que te faz melhor, porque ela te ensina? Não é preconceito? Então, vamos fazer um estudo. Olha, é um estudo. Eu não estou aqui fazendo palestra. Eu não sou palestrante. Eu me sinto na condição de uma pessoa que chega, que me derá a incumbência de coordenar, mas vocês não têm ideia como eu sinto falta da energia de vocês presencialmente. Eu sinto falta dessa energia. Mas, se assim é que temos que fazer, faremos assim. Pois bem, ele diz aqui no seu livro, que conceito afinal devemos ter sobre ser espírita? Que conceito nós podemos ter? Será coerente e proveitoso admitirmos, junto aos roteiros educativos da doutrina espírita, a figura tradicional do religioso não praticante? Porque a gente escuta assim, fulano é católico, mas não é praticante. Fulano é da igreja evangélica tal, mas não é praticante. Será que tem espírita não praticante? Isso é para a gente pensar. Isso é para a gente chegar a uma conclusão, todos nós aqui juntos. Pois bem, aí ele diz, será que devemos oficializar essa expressão a fim de prestigiar aqueles que ainda se julgam, aliás, que ainda que não se julgam espírita? Repare, essas são as mais comuns indagações a cogitar na formação de uma ideia mais lúcida sobre a natureza da proposta educativa do espírito para a humanidade. Então, ele diz assim, e é o que a gente escuta. Ouve-se com certa frequência em ambientes doutrinários algumas frases que expressam dúbias interpretações. Dentro da casa espírita a gente escuta isso. Sobre o que seja ser espírita. A gente sabe o que é que Allan Kardec fala, aliás, os espíritos falaram, e Kardec na sua codificação colocou, e sabe o que é ser espírita, mas parece que a gente ainda não absolveu essa afirmativa, né? Aí ele diz, companheiros que ainda não se sentem devidamente ajustados aos parâmetros propostos pelo roteiro da codificação dizem, ainda não sou espírita, estou tentando. Eu já ouvi muito isso. Eu disse no começo, disse isso também. Pois bem, ainda diz outros desejosos em amealhar algum crédito de aceitação nos grupos,
dizem, olha, quem sou eu para ser espírita? Quem sou eu para ser espírita? Gente, eu considero isso como uma falsa modéstia, uma falsa humildade. Uma falsa humildade. Quem sou eu para ser espírita? Então, pergunto, e o que é que você está fazendo dentro da doutrina espírita? Ainda diz mais assim, um dia eu serei. Jesus, quando veio à Terra, ele procurou os doutores, os letrados, os homens da justiça, da lei, pessoas que tinham grandes conhecimentos. Jesus procurou? Não. Pessoas humildes, foi o que ele procurou. Pessoas, às vezes, ignorantes, com falta de conhecimento, não é ser estúpido, mas falta de conhecimento, ele procurou essas pessoas. Eles deixaram de ser os apóstolos? Não. A falta de conhecimento ainda não deixou que eles deixassem de ser os apóstolos. E eles eram apóstolos porque caminhavam com Jesus, estavam seguindo Jesus. Não eram criaturas perfeitas. Era tão imperfeita ainda que no máximo do sofrimento de Jesus, na crucificação, cadê os apóstolos? Porque eles ainda estavam carregando a falta de conhecimento. Quer dizer, não é que eles não soubessem na teoria, mas na prática ainda não carregava dentro. Então nós não somos espírita ainda. Pois bem, ser espírita é algo muito dinâmico, minha gente. Às vezes as pessoas acham que ser espírita é aquela pessoa, sabe, toda santificada, toda cheia de pureza. Isso não existe. Se vocês não concordam comigo, vocês escrevam aí, que a gente conversa. Às vezes você está tão, sabe, que estou vendo a hora subir aos céus. Mas é isso que mostra a pessoa ser um verdadeiro espírita? Um seguidor de Jesus? É isso. Aí ele diz, ser espírita é algo dinâmico, minha gente. E é pluridimensional. Tentar enquadrar esse conceito em padrões rígidos, você tem que ser assim. Já que você é espírita, você tem que ser dessa forma. Aí Hermance diz, obedecer esses padrões rígidos é repetir velhos procedimentos das práticas exteriores do religionismo milenar. Lembra dos fariseus? Lembra dos fariseus? Pregava, falava, fazia grandes orações. E dentro, o que é que tinha? Então vamos observando se nós somos espíritas. Nossas vivências nesse setor levaram-nos a adotar como critério de validade alguns parâmetros mais vagos e dogmáticos para aferir quem seria verdadeiro seguidor do bem e da mensagem do Cristo. Parâmetros com os quais procuramos fugir das responsabilidades através da criação de artifícios para a consciência, gerando facilidades em toda a espécie através de rituais e cerimônias que entronizaram o menor esforço nos caminhos da espiritualização humana. Às vezes a gente diz, quando a gente comete um errozinho, né? Que eu não vou dizer que é um erro grande, porque a gente tem um errozinho, as pessoas dizem assim, você que é espírita, cometendo esses erros. E será que se estamos errados, porque estamos cometendo, mas será que, mesmo porque a gente está cometendo algum erro, a gente deixou de ser espírita? Será que nós deixamos de ser espírita por causa dos nossos erros? Aí ele diz, ser espírita é ser melhor hoje. Veja só, ser espírita é ser melhor hoje do que ontem. E buscar amanhã ser melhor do que hoje. É errar menos e acertar mais. É esforçar pelo domínio das más inclinações
e transformar-se moralmente, conforme destaca o grande professor Allan Kardec. Como ele está dizendo, como o grande professor Allan Kardec disse, e está lá no Livro dos Espíritos, como está no Evangelho segundo o Espírito, no capítulo 7, no item 4. O verdadeiro espírita, que eu considero o verdadeiro cristão, é aquele, vocês já estão respondendo, é aquele que vem, não é só que vence, que tenta, que faz esforço para vencer as nossas más inclinações, gente. Não é o santo, não. Porque as pessoas têm uma mania, sabe, de dizer, poxa, você como espírita ainda está fazendo isso. Nós estamos fazendo esforço para nos melhorar. Agora, a gente não pode pecar contra o Espírito Santo, como está escrito no livro Consolador. Pecar contra o Espírito Santo, ou os Santos Espíritos, é a gente saber que uma coisa está errada e a gente repete aquele erro. Aí é que está a grande história. Porque se a gente sabe que tal coisa está errado, que a gente já fez, que vai de encontro com as leis divinas e a gente continua fazendo, nós realmente não estamos sendo um espírita. Porque não está fazendo aquele esforço para, sabe, para tirar todas aquelas mazelas. Gente, porque não é fácil. A gente tem no nosso subconsciente tantas coisas que cometemos que está lá gravado. Como meu irmão George já deve ter falado várias vezes sobre isso, quando ele fala dentro da psicologia também. O que a gente tem lá no nosso subconsciente, que marca a nossa vida e que ela vem dando flashes atuais na nossa vivência. Então, o que é que nos cabe? Ora e vigia, como disse Jesus. Vigia, por que está acontecendo isso comigo? Esse pensamento é meu? Essa forma de querer agir, isso é minha? Eu não tenho aprendido que não é assim que se faz? Aí a gente começa fazendo um grande esforço, porque não é tão fácil se desvincular das viciações. Quando eu digo as viciações, não é beber, fumar só não, meus irmãos. O hábito, o vício de querer em tudo saber da vida dos outros, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, são coisas que realmente nos colocam para baixo no processo da evolução. Então, a gente, tendo consciência disso, a gente começa a trabalhar com essas nossas dificuldades. Não é tão fácil não, gente. Não é coisa, a partir de agora eu não quero ser mais mesquinha, a partir de agora eu não sou mais egoísta. Não é assim não. É a gente ter consciência do que nós somos. Porque enquanto não tomarmos consciência daquilo, da pessoa que nós somos, nós não temos como nos melhorar. Se eu acho que eu já estou perfeita, não falo de ninguém, não faço isso, não faço... Se eu acho que eu estou assim, como é que eu vou me melhorar? Porque a gente tem que se olhar no espelho da nossa consciência e quando a gente tiver um tipo de sentimento, epa, o que é isso? Esse sentimento vai de encontro à lei de Deus? Não é isso que Jesus nos ensinou? Então, é através desse processo que a gente vai se melhorando e aí a gente nessa, vamos dizer, nesse afã de realmente se melhorar, a gente vai realmente se tornando espírita. Não quer dizer que nós somos perfeitos, não. Mas o esforço que nós iremos fazer nos tornará pessoas realmente espíritas. Pois bem, aí ele diz assim, façamos assim algumas reflexões puramente didáticas sobre esse tema, sem qualquer pretensão de concluí-lo, mas com a intenção vamos dizer assim, com a intenção cristalina de problematizar
nossos debates fraternos, que é isso que a gente está fazendo. Tomemos por base o tema da transformação íntima, o qual deve ser sempre uma referência prioritária na melhor assimilação do que propõe a finalidade do Espiritismo. Qual é o grande objetivo do Espiritismo, meus irmãos? Me digam aí, qual é o objetivo da doutrina espírita? O grande objetivo da doutrina espírita é nos tornar pessoas melhores, pessoas boas, pessoas mais humanas, sabe? Esse é o grande objetivo da doutrina espírita. Porque se o Espiritismo é o Evangelho de Jesus redivivo, ou seja, fazendo com que o Evangelho fique vivo na nossa mente, na nossa vivência, nas nossas atitudes. Então, exatamente isso que esses espíritos que já escalaram os degraus, altos degraus da evolução espiritual, que vem nos ajudar. É aquele negócio, sabe? Eu ajudo quem está mais embaixo, quem está mais em cima me ajuda. E nesse processo de confraternização, de fraternidade, a gente vai se melhorando. Então, gente, aí ele diz assim, em primeira etapa, veja só, na primeira etapa, a criatura chega na casa espírita. Na primeira etapa, o que é que uma pessoa faz logo na primeira etapa? Ela chega à casa espírita. Beleza? Em uma segunda etapa, o conhecimento doutrinário penetra nos meandros da inteligência. Entrei na casa espírita, estou ouvindo os ensinamentos de Jesus. Qual é a terceira etapa agora? E na terceira etapa, a mais significativa, o Espiritismo brota de dentro dela, de nós, para espraiar-se no meio onde atua, gerando crescimento e progresso. Você desculpa que eu fico sempre coçando o nariz, porque eu tenho uma alergia, fica coçando. Pois bem, quando a gente adentra uma casa espírita, que aprende, o que é que a gente tem que fazer? Trabalhar com todo o ensinamento que temos recebido para ajudarmos o progresso e ensinar as pessoas também a serem mais fraternos, ser mais caridosos, né? Então, esse é o primeiro. Embora é comum, pela falta de conhecimento nosso, é comum que quando as pessoas chegam numa casa espírita, muitas vezes elas querem até doutrinar os espíritos inferiores que chegam na reunião. Quando, na realidade, nós é que estamos precisando primeiro nos doutrinar, nos modificar, para depois querer doutrinar espíritos que ainda se continuam numa vida trevosa. Mas a gente acha que aprendeu alguma coisa, já tem condições. Aí quando acontece, chega uma entidade e ainda diz assim, mas quem és tu? Tu não tem evolução nenhuma. Como é que tu quer doutrinar a gente? Aí já sabe como é, né? Então já começa a complicar a história. Pois bem, aí ele diz, são 3 etapas naturais que obedecem ao espírito de sequência da qual ninguém escapa. Fase para as quais jamais poderemos definir critérios de tempo. E eu achei isso aqui muito interessante, gente. Veja só. Fases para as quais jamais poderemos definir critérios de tempo e expectativa para alguém, a não ser para nós mesmos. Porque às vezes a gente acha que a pessoa que está frequentando uma casa espírita, ela já tem que ser assim, ela não pode proceder mais assim. Eu estou dizendo isso porque nós somos assim. Se uma pessoa chega na casa espírita, minha gente, e aí, às vezes a gente diz, mas fulano está frequentando o centro, está estudando, está fazendo isso. Gente, nem todo mundo assimila o conhecimento rápido
Quando eu digo assimilar, não é ouvir, deixar de ouvir, não, ouvir. Não. Porque eu posso escutar tudo. Eu posso conhecer a doutrina espírita, a Bíblia, o Evangelho de Jesus, de trás para frente, de frente para trás. Digo versículos que, sabe, todos os versículos eu conheço. Se eu não aplicar, qual é o sentido? Então, porque eu tenho esse conhecimento didático, eu posso impor comportamento a outras pessoas? Não, claro que não. A gente tem que se preocupar com o nosso mundo íntimo, exemplificando, orientando, não é isso? Mas querer dar comportamento às pessoas... Eu sei que no caminho da luz não tem muita coisa assim não. Não é perfeito, mas existem muitas casas que são. Principalmente daquelas pessoas que faz pouco tempo que estão dentro de uma casa espírita trabalhando, estudando. Pois bem, fase para as quais jamais podemos definir critério de tempo e expectativa para alguém, né? Para alguém a não ser para nós mesmos. Fases que geram responsabilidade a cada instante. Fases que geram responsabilidade a cada instante. Pois bem. Deixa eu ver aqui. A cada instante com as verdades imortais, mas que são determinadas única e exclusivamente pela consciência individual, não sendo prudente estabelecer o que se espera desse ou daquele coração, porque cada qual enfrentará lutas muito diversificadas nos campos da vida interior. Minha gente, veja só, se a gente tem uma facilidade de compreender a doutrina, né? Afinal de contas, a doutrina não é tão antiga assim. Só tem quantos anos hoje? 1857, 164 anos. Só tem 164 anos. Isso é muito para a gente viver na Terra. Mas para ter um conhecimento maior, com essa consciência doutrinária espírita, é pouco tempo. As outras religiões é 2 anos, ou sei quantos mil anos, diferente. Então por isso que a gente tem que, se eu tenho facilidade ou não tenho, está dentro de mim. Então cabe, sabe, a quem já tem uma noção, compreender a fraqueza daquela pessoa, a dificuldade. E é isso que Deus, é isso que Jesus nos mostra. Eu sempre digo, a gente não pode fazer estupro mental na cabeça daquela pessoa que ainda está verdinha. É tanto que Kardec disse, quando encontrar uma pessoa que discorde da doutrina espírita, não discuta com ele, pois ele não tem maturidade para compreender o espiritismo. Olha, eu vou dizer uma coisa, sabe? Eu não me melhorei mais ainda porque sou um espírito muito endurecido. Mas tudo que eu vejo na doutrina espírita é como se eu tivesse já escutado. E naquela época eu escutei e não dei importância. Está entendendo como é? A gente tem essa dificuldade de entendimento, Janete, da doutrina de certos aspectos. Mas você compreendendo, a gente já vivenciando o amor a Jesus, tentando ser melhor, procurando ser pessoas boas. Não é ser pessoa boazinha não, que boazinha diz que o inferno está assim. Se tivesse inferno mesmo, estava assim. Ser pessoas boas, né? Ser solidários com a dor dos outros. Sempre atrás daquele coitado que às vezes é um miserável. É um miserável, mesmo sendo filho de Deus, mas está numa condição difícil. Cabe a nós socorrer. Cabe a nós ter um pensamento de amor. Porque todos nós estamos tentando ser melhor. Todos nós. Todos nós. E tem um pensamento, vou dizer aqui, nesse final desse assunto aqui, dessa matéria do livro, ele diz assim, que certamente em razão disso, o baluarte dos gentios, quem foi? Paulo de Tarso, né?
ele asseverou em sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 9 e 10. Repare. Não sou digno de ser chamado apóstolo, mas pela graça de Deus já sou o que sou. Você já imaginou o que é isso? É o que eu digo, Senhor, quando eu vejo uma pessoa cometer certas coisas, eu digo, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque esse erro eu posso já ter cometido, mas não estou cometendo mais. E me ajude para que eu não tenha a fraqueza de repetir o erro. Meus irmãos, nós não podemos ser seguidor de Jesus se a gente não tem uma visão de resiliência, de entendimento, sentimento de fraternidade com o outro. Às vezes, quando uma pessoa comete um erro, eu vou falar dos espíritas, não é dos outras religiões, não, cada um responde por si. Mas às vezes cai em cima da pessoa como se fosse uma criatura perdida no mundo. Não vamos fazer assim, não. Aí quando a gente não faz isso, nós somos espírita não praticante. Eu não digo espírita não praticante aí, eu digo anticristão. Anticristão, que é muito pior. Porque é muito fácil a gente falar o nome de Jesus. Até porque Jesus é uma palavra muito forte. Quando a gente fala de Jesus, eu pelo menos sinto uma força muito grande. Mas será que eu estou fazendo alguma coisa para viver esse Jesus? Aquele homem que carregou a cruz por amor a nós. E nós aqui na terra carregamos a nossa cruz por falta de amor. Então, a nossa caminhada é longa, sim. A nossa caminhada é longa aqui na terra, mas, sabe, quando você diz, você tem a certeza que, poxa, eu tenho um ser que me protege, eu tenho Deus comigo, eu tenho Jesus comigo, eu tenho uma Maria, uma mãe espiritual que tenta me proteger e que colocou um anjo de guarda comigo e os bons espíritos para me proteger. Meu Deus do céu, existe riqueza maior, meus irmãos, do que isso? Existe uma força maior do que isso? Não. Então ele diz, portanto, o critério moral deve preponderar a qualquer noção, o critério moral, a qualquer noção pela qual ou aquela pessoa utilize para se considerar espírita. Nessa ótica, veja só, nessa ótica encontramos espírita da ação, aquele trabalhador, tarefeiro, doador de bênção, estudioso, que movimenta em torno das práticas, tudo bem. Temos também o espírita da reação, aquele que reage de modo, aquele que age de modo renovado aos testes da vida, em razão de estar aplicando-se afanosamente à melhoria de si mesmo, sem desprezar o trabalho de quem trabalha na casa espírita, de quem faz isso, quem faz aquilo, é importante demais. Mas pense bem, o mais importante de tudo são as reações. É o que vai mostrar que você está uma pessoa, um verdadeiro espírita, é quando você começa a não ter reações negativas, sentimento de vingança, sabe? Sentimento de querer, ao invés de aglutinar pessoas, você separa. Respeitar as pessoas com as quais nós convivemos. A gente tem nossos defeitos, mas a gente já pode se melhorar no respeito
as diferenças dos nossos irmãos. Então é preciso que a gente desperte também para isso. Porque não quero falar de outras igrejas, mas também tem pessoas de outra religião que conversam comigo e com outras pessoas junto de mim. E diz assim: não perde uma missa, não deixa de lavar a igreja, não deixa de fazer isso, mas quando sai dali, sai falando da vida de todo mundo. Eu sei, eu escuto, gente. Então, se a gente pega, faz todo um trabalho dentro do centro, dá passe, faz isso, faz aquilo. Mas se quando a gente sai dali, a gente é outra pessoa, não estou dizendo que vocês são. Não estou dizendo. Mas são coisas que a gente precisa ouvir. Olha, e veja que eu fui quem primeiro escutei isso. Porque eu li, refleti e estou falando, estou ouvindo de novo. Porque a gente precisa ouvir isso. Pois bem, sem desejar criar rótulos e limitações indesejáveis. Digamos que o primeiro está conectado com o movimento espírita, que é o espírita em ação trabalhando. E o segundo com a mensagem espírita. Enquanto o segundo está preocupado com a mensagem espírita, com a aplicabilidade daquilo que a gente aprende dentro da doutrina espírita. Pois bem, o movimento é uma ação dos homens na comunidade, enquanto a mensagem é a essência daquilo que podemos trazer para a intimidade a partir dessa movimentação com o meio. É interessante. O ideal é que através da escola da ação do bem se consolide o aprendizado das reações harmonizadas na formação da personalidade ajustada com as leis naturais do amor. É aquele negócio, como disse Paulo de Tarso: ainda que eu tenha todas as ciências, ainda que eu seja isso, que eu seja mais aquilo, tal, se eu não tiver amor, nada serei. Então, se eu estou, por exemplo, se eu estou dentro de uma casa espírita, eu tenho que dar o exemplo para mim mesma, no trato com os meus irmãos, na rua, em casa, nos ambientes favoráveis ao entendimento e nos ambientes que são desfavoráveis, mas a gente tem que dar um toque de uma reação de amor. Entendendo como é que é? Então, você acha que você é um espírita praticante? Não existe esse negócio de espírita praticante. Existem pessoas que ainda não estão trabalhando muito, mas é preciso compreender, vou repetir, que falar de Jesus não significa viver com Jesus. Não significa viver com Jesus. Então ele diz: melhor seria... Não, aqui não. O espírita não é reconhecido somente nos instantes em que encanta a multidão com a sua fala ou quando arrecada gêneros na campanha do quilo. Ou ainda por sua lavra inspirada na divulgação ou mesmo pela tarefa de direção. A campanha do quilo, tudo isso é muito importante, vamos dizer, uma escola, um aprendizado, né, para a humildade. Mas, minha gente, volto a redizer, se a gente faz tudo isso e dentro de nós a gente continua do mesmo jeito, responda você mesmo, o que serve? Para que serve? Então é preciso ação na palavra de Jesus. Essas são ações espíritas salutares e preparatórias para o desenvolvimento de valor na alma. Mas o serviço transformador do campo íntimo que qualifica o perfil moral do autêntico espírita é medido pelo modo de reagir às circunstâncias da existência.
Sabe que Jesus, a gente está sempre dizendo, que Jesus, apesar de não ter escrito nada, mas exemplificou muito? Não é isso aí? Pois bem, é melhor que a gente exemplifique, na nossa ação, porque a gente é muito bonzinho, desde que ninguém toque no nosso calo. Eu estou santificado, eu estou isso, eu sou um verdadeiro espírita, eu não sei o que. Mas na menor contrariedade, veja o que é que vai dar. Eu já me peguei assim. Fiquei com raiva de quem? De vocês? Fiquei com raiva de mim. Eu ainda cometi isso. Vou me corrigir. Vou tentar não repetir. Entendeu, minha gente? É isso que essa doutrina... Olha, o Espiritismo, ele é interessante, porque ele diz logo, não fazemos milagre. Não faz milagre. Mas quando a gente quer o milagre, a gente faz brotar de dentro de nós para fora, nas nossas ações, nas nossas reações. Pois bem, aí ele diz assim, o espírita é medido pelo modo de reagir às circunstâncias da existência, verdade? Pelo qual testemunha a intensidade dos esforços renovadores de progresso e crescimento a que se tem ajustado. Pelas reações, mensuramos, quer dizer, pelas reações é que podemos analisar se estamos ou não assimilando no mundo íntimo as lições preciosas da espiritualização. A ação avalia nossas disposições periféricas de melhoria. Todavia, somente as reações são o resultado das mudanças profundas, que somente em situações adversas ou na convivência com os contrários, temos como aquilatar em que níveis se encontram. Então, moral da história, nós não somos aquilo pelo que falamos. Nós somos aquilo que reagimos. Aí é que está o problema. É fácil dizer todos os versículos de Jesus, falar. É tão fácil. É tão fácil para mim chegar aqui e falar para vocês. Falar na casa espírita. Mas é preciso ser o verdadeiro espírita. Tenho consciência, eu estou falando assim, tenho consciência nós todos. Temos consciência que ainda somos imperfeitos, né? Temos consciência das nossas falhas, mas estou trabalhando. Você só vou sossegar quando eu não tiver mais a tendência a tais e quais comportamentos. É por isso que às vezes as pessoas não querem ser espírita. Uma vez eu tenho uma senhora que era amiga minha, ela disse assim, olha, não, eu quero ser católica, eu vou dizer por quê. Eu cometo um erro, chego na igreja, o padre diz, está perdoado, pronto. Quando eu sair já estou para fazer outro pecado, porque aquele já me perdoou. Eu ria muito com ela. Mas na doutrina espírita tem isso não. Você é responsável por tudo que faz, pelo bem, pelo mal. Aí as pessoas dizem, eu não quero saber. Porque quando a gente sabe, a gente assume compromisso. E quando a gente sabe e não faz, era melhor que não soubesse. Então, prezados irmãos, esse foi o tema que me deu vontade hoje de conversar. Mas todos nós somos espíritas, sim. Porque eu me conheço, vocês se conhecem. Pelo menos nós temos um grupo pequeno, mas temos um grupo que trabalha, que estuda e que tem, vamos dizer assim, grandes oportunidades, como a gente tem há muitos anos que a gente vem tendo,
dentro do Caminho da Luz, dentro de outros centros daqui de Goiânia, como Jesus Fonte de Luz e outros, né? A gente tem escutado as mensagens de Jesus, o Evangelho, e a gente sabe que todos nós estamos fazendo todos os esforços. Pelo menos é assim que eu espero que comigo já esteja acontecendo. Todos os esforços para que a gente possa nos livrar das nossas más tendências. Que Jesus nos abençoe, que o Mestre Jesus esteja sempre em nossa vida, que possamos dar condições para Ele entrar em nossa casa, em nossa vida, em nossa mente. Então é preciso que a gente também se ligue nesse Mestre, que Ele é luz, Ele é paz. E quando Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem anda procurando Jesus, quem anda se esforçando para seguir o caminho de Jesus, não anda em trevas, não anda. Porque a luz, as trevas só existem pela falta da luz. E quando a gente começa a querer seguir Jesus, as trevas se apagam, desaparecem e a luz faz brilhar. Que Deus abençoe a todos nós e nos dê a coragem para enfrentar as nossas dificuldades, porque ser espírita não é enfrentar os nossos irmãos, mas é enfrentar a nós mesmos, sem ansiedade, sem angústia, com calma, com paciência, porque a gente não se melhora do dia para a noite. A gente vai tendo as nossas oportunidades nas nossas encarnações e cada dia mais se melhorando. Então, o que vamos fazer? Uma reforma íntima, né? Sendo um verdadeiros espíritas, praticante mesmo, porque espírita praticante é aquele que faz toda a força, disposição para ser melhor e vive lutando com isso. O verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão. Que a paz de Jesus esteja com todos nós, que possamos ter uma noite abençoada e continuarmos com o nosso trabalho, sempre agradecendo a Ele pelas oportunidades que está sempre nos dando, buscando o entendimento e a paz. Um beijo no coração de todos vocês. Tchau, minha gente.